Na dúvida, vai, tá bom? Eu posso dizer que você vai ser surpreendido, né? E eu muito ouvi, muito aprendi. A gente pode agora também partilhar um pouco. A Escritura é sempre tão produtiva, né? Sempre há tanto mais a aprender e nos aprofundarmos. Queremos, uma vez mais, voltar os nossos olhos para a palavra, buscar sabedoria para os nossos casamentos, né? Então, vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos conduza. Oremos. Senhor Deus, ó Pai, grandioso é o Teu nome, louvamos e engrandecemos, ó Pai, o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é amoroso conosco, e que privilégio, ó Pai, poder estar na Tua casa, com os nossos irmãos, aprendendo mais da Tua palavra, e o mais gratificante, Senhor, é engrandecer o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque tudo que nós fazemos na nossa vida, ó Pai, que seja sempre para a honra e glória do Seu nome. Muito obrigado por cada pessoa, cada casal que está aqui hoje, aqueles que não puderam vir, ó Deus, fique conosco e que o Lucas, ó Pai, que o pastor ele seja usado agora, ó Pai, que ele seja um instrumento, um canal de comunicação, que a mensagem ela fale direto aos nossos corações essa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus que eu lhe peço e agradeço. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre a intimidade do casamento nessa noite, sem nudez. Tem crianças na sala, está sendo transmitido. E eu quero falar sobre intimidade sem nudez, porque não é sobre essa intimidade que eu quero falar. Quando a gente pensa sobre a vida íntima do matrimônio, talvez a primeira relação, a primeira ideia que surja em mente é sobre a sexualidade, sobre a intimidade física, e essa tem que acontecer no casamento, né? Todo casamento saudável precisa viver nisso. O que nós podemos dizer sobre isso é que antes do casamento é proibido e depois do casamento é proibido não ter, né? Então, glória a Deus por isso, e nós vivemos para a glória do Senhor assim, não é? Mas a intimidade não se resume à intimidade física. Existem aspectos tão mais importantes, tão essenciais, que às vezes nós corremos o risco de deixá-los de lado e perceber que há casais que dividem a cama, que não tem restrição física entre eles, que os conhecem de uma forma que só eles podem se conhecer, mas às vezes o próprio coração é desconhecido um do outro. Talvez essa seja a maior luta que a gente precisa travar, talvez esse seja o entendimento em que a gente precisa trabalhar nessa noite. Como nós podemos, devemos, precisamos ser íntimos dos nossos cônjuges e como é que nós temos caminhos na Escritura para fazer isso. Por que nós não somos tão próximos quanto deveríamos? A Escritura aponta algumas razões para isso e eu quero tratar sobre isso com você nessa noite. Nós vamos ler um texto bíblico. Eu não vou expor o texto bíblico, tá bom? Não espere uma pregação expositiva. Eu vou usar a narrativa de Gênesis como referência para nós e os nossos princípios partem daqui. Abra sua Bíblia aí comigo, Gênesis capítulo de número 2. Ali diz do verso 18, mas eu vou ler do verso 22 em diante. Gênesis 2, a partir do verso 22. Nós vamos ler o texto uma só vez e ao longo aí da nossa fala vou fazer referências sobre ele. A Escritura nos diz assim: E da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher:
É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerá o pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bom. Queridos, quando nós estamos pensando sobre os nossos casamentos, e nós queremos agora voltar os olhos para isso, a minha pergunta para você é se você é velho ou se você é antigo. Tem uma diferença aí, sabia? Você sabe que eu não sabia disso? Até a gente ter um amigo que gostava de carro velho, ou de carro antigo. A turma fica ofendida. Esse nosso amigo Júlio, ele mora no Rio Grande do Sul, se não me engano, hoje. Júlio é um amigo do meu pai que eu conheço desde quando eu era pequeno, e o Júlio sempre teve um carro antigo, sempre. E a primeira vez que eu ouvi essa referência dele foi quando ele chegou para meu pai e falou: Tiagão, troquei de carro. E aí eu e meu pai fomos ver o carro dele. Rapaz, um Del Rey. O cara que anda num Del Rey, brilhando. Mas o cara que anda num Del Rey daquele, ele tem um maço de cigarro e um 38 no porta-luva, assim, não tem como. E meu pai falou: Júlio, você gosta de carro velho? Ele falava: velho não, antigo. E rapaz, a gente tem que dar o braço a torcer que as coisas antigas bem conservadas têm sua beleza, não é verdade? Quando você tem aquele golzinho, placa preta, quando você, no contexto, você de repente faz uma visita ao Palácio da Independência, rapaz, aquela construção é muito mais bonita do que as nossas casas modelo caixote que estão sendo feitas hoje em dia. Apesar da idade do tempo, essas coisas estão sendo bem conservadas, elas estão sendo reformadas, às vezes reconstruídas, quase que desde o princípio. Mas o passar do tempo apura essa beleza e não piora as coisas. Agora, se este carro não é bem cuidado, se este prédio não é bem cuidado, se um belo móvel antigo fica largado lá como mero entulho, você perde a beleza disso. A gente precisa hoje, na tarefa que temos aqui, olhar para a nossa intimidade conjugal, para a nossa vida e para o nosso matrimônio desse jeito. Como o teu casamento está passando pelo tempo? Eu sei que há alguns recém-casados, e sempre haverão, né? Glória a Deus por isso.
E os encalhados dizem amém, é que eles não vieram hoje, que hoje é de casais, né? Mas, como que nós que somos casados, a maioria de nós que já estivemos no Somos Um, ouvimos sábias instruções sobre o casamento? Tantos de nós dirigem trabalhos de casais nas suas igrejas, conduzem grupos de estudos de casais. Como é que nós vamos manter os nossos casamentos bem conservados? Como é que nós vamos aplicar essa tarefa para nós nos tornarmos um casamento antigo, já experiente, mas não envelhecido pelo tempo? Quero pensar contigo sobre as atenções que a gente precisa lançar sobre isso, agora voltando os olhos para o texto de Gênesis. Irmãos, não é surpresa para ninguém que o mundo criado por Deus é perfeito e maravilhoso. E o casamento criado por Deus é assim também. Quando a gente ouve a narrativa de Gênesis, nós percebemos que Deus está ofertando para Adão algo que ninguém nunca tinha pensado a ver ainda. Os nossos professores de escola dominical mentiram para nós. Talvez eles não tenham feito isso dolosamente, mas eles fizeram sem muito entendimento. Às vezes se diz para nós assim: olha, Adão estava lá no Éden e ele via o patinho e a patinha, o boizinho e a vaquinha, o cachorrinho e a cachorrinha, e Adão ficava triste porque ele estava sozinho. A tristeza no paraíso, a insatisfação no paraíso, o pecado não entrou no mundo, ainda Adão está insatisfeito. Adão está bem demais, irmãos. Olha que piada de mau gosto que poderia ser feita aqui, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer essa piada. E se você pensou, Deus vai julgar o seu coração. Quem está insatisfeito e percebe que é necessário a presença de uma auxiliadora idônea, e não há na criação nada que preencha esse espaço, não é Adão, é o Senhor Deus. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Então, irmãs, para melhorar aqui a piada ruim que não foi feita, mas todos pensaram, Deus olhou para a criação e ele diz: posso melhorar isso aqui, ainda não está completa. A criação ainda não está consumada. E a coroa da criação é o homem, é a humanidade, mas o homem não está ainda completo, não tem auxílio se a sua esposa, se a sua mulher, se a sua idônea auxiliadora não estiver lá. Então, rapaz, você pensa nisso. E os solteiros, é o sonho de todo solteiro, deitar para dormir um dia e acordar com a esposa diante de si. Deus a providenciou. Deus fez Adão cair em pesado sono, e o despertar de Adão é então disse o homem: afinal, finalmente, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Rapaz, Deus fez do jeitinho que eu queria, exatamente o que eu precisava. Pensa, Adão e Eva não tinham pais, Deus os criou, mas o texto diz: então o homem e a mulher deixarão o seu pai e a sua mãe, e se unirão um ao outro e serão uma só carne. Deus está falando sobre pai e mãe não porque Adão e Eva tinham, Deus está instituindo o casamento. E na instituição do casamento, no Éden, sem qualquer interferência do pecado, homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Entenda esse versículo 25 como algo mais profundo do que vergonha da nudez física. Adão e Eva estão vivendo a mais perfeita harmonia possível num casamento. Este é um casamento que não viu o pecado, este é um casamento que na planta aqui, criado por Deus de forma perfeita e intocável pelo mal, eles estão vivendo este casamento. Por isso que quando nós pensamos no Éden, nós estamos pensando na transparência total. Eles não precisam de barreiras entre eles, eles não precisam explicar o porquê que eles fizeram isso ou aquilo.
Eles não precisam dizer 8 vezes que a comida não estava salgada demais, eu só fiz aquela cara porque eu estou preocupado, eu gostei do almoço. Perceba como Adão e Eva têm uma segurança real, uma segurança racional no casamento. Eva não precisa se preocupar se Adão vai conhecer alguém que vai dar em cima dele se ele for no futebol com os amigos sem a sua esposa. Riscos que nunca passaram pela mente deles. Consegue conceber isso? Consegue imaginar isso? Essa é a perfeição com que Deus criou o casamento. E talvez num primeiro olhar isso seja um grande lamento para nós, de dizer que pena que não é mais assim. Como seria bom se pudéssemos, de alguma forma, viver o casamento dessa forma. Mas, irmãos, Deus vai nos conduzir esse caminho. Nós queremos retomar a forma bíblica, a planta e o projeto de Deus para o casamento. E nós olhamos para o Éden com agora a necessidade de entender qual é a crise, qual é a demanda dos nossos casamentos hoje, que conflita com a realidade do casamento como Deus o criou. Nós percebemos que essa intimidade, essa harmonia perfeita que havia em Adão e Eva, ela não existe mais tão naturalmente nos nossos casamentos. Não é que ela não possa existir, é que ela ainda não está aqui. É preciso produzir isso, cultivar isso. Deus precisa, pela sua graça, tocar os nossos matrimônios e nos ensinar essa harmonia. E quando nós fazemos quando nós temos uma perspectiva clara de como andam os nossos relacionamentos, talvez a gente perceba que, ao contrário dessa plena harmonia, nós tenhamos uma constante exposição ao outro, nós tenhamos muito contato um com o outro, mas sem uma verdadeira revelação de quem nós somos, sem uma intimidade genuína. Perceba como inúmeros casais têm essa exposição física, mas não têm uma revelação pessoal de quem eles são. Muitas vezes a gente tem muito a dizer sobre os nossos cônjuges, sabe? Você vai almoçar fora e você já diz assim: meu bem, não experimenta aquela muqueca porque tem coentro. Sabe? E olha que prova de amor gloriosa. Você sabe tantas vezes zelar por isso. Você sabe dizer sobre o que o teu marido gosta, sobre o que a tua esposa gosta, sobre o que ele não gosta. Sabe? Você vê o teu filho rabiscando o sofá e você diz assim: a mamãe vai ficar muito brava, porque você poderia ter rabiscado a casa inteira, mas o sofá que a mamãe tanto gosta. Mas perceba que essas informações, quando a gente está pensando sobre um relacionamento onde um e outro se tornam uma só carne, essas informações são muito superficiais. Essas informações ainda não podem ser o que há de mais profundo a se viver no casamento. Porque talvez nós precisemos ir até o coração e conhecermos a profundidade do coração um do outro. E mais do que saber dizer o teu sabor de pizza favorito, é poder dizer quais são os teus maiores medos. Você conhece os maiores medos do teu marido, da tua esposa? Você sabe quais são as culpas que o teu marido e que a tua esposa que luta contra elas no coração? Como é que nós, maridos, vamos pastorear as nossas esposas sem saber por que elas se sentem tão insuficientes nessa ou naquela coisa? Por que a minha esposa é sempre insegura com o próprio corpo? Não sei, toda mulher acha que está gorda demais. Mulher é assim mesmo. Você entende a insegurança dela? Para que você possa pastoreá-la, tratar o coração dela, conduzi-la a Cristo e fazer com que ela se sinta segura contigo. Você, minha irmã, tem conhecimento sobre quais são os maiores lamentos do teu marido? Quais são as dores que ele carrega de um passado que ele teve ou que ele não teve, o que ele deixou de fazer e pensa que deveria ter feito? Como que você pode ser uma auxiliadora idônea e como que você não vai conseguir auxiliar bem o teu marido se você não entende a história dele com o pai dele na infância? Sabe aquela velha crise? Parece que ir na casa da sogra é sempre um parto.
tudo que toca a vida do seu sogro é sempre... Por quê? Por que para o teu marido falar sobre o pai dele é o pior assunto possível? E quando alguém puxa esse assunto na mesa, você fala sobre isso, por favor. O que acontece no coração de alguém que dorme na mesma cama que você? Você entende como que, num primeiro tratar, numa palestra inicial para casais, a gente começaria falando sobre a necessidade, sim, de saber qual é o sabor favorito da pizza um do outro. A gente sabe disso, né? Tem casais que não sabem dizer. Tem casais que não têm acesso ao telefone um do outro, né? A gente já subiu esse degrau, irmãos. A gente já passou dessa primeira discussão. Mas a discussão subsequente é: isso é intimidade? Ter a senha do e-mail do seu marido? Ter acesso à conta bancária da família? Não, isso é o básico. Como é que anda o teu acesso ao coração de quem você divide toda a sua vida e toda a sua intimidade? O que a gente está falando é um problema causado pelo pecado. A gente precisa entender a dinâmica do coração para poder fazer um diagnóstico correto e tratar o nosso coração, tratar o nosso casamento. Perceba que essa harmonia entre Adão e Eva não perdura. Por que essa perfeição do casamento é interrompida? Por causa do pecado. Quando Adão e Eva são enganados pela serpente, perceba que Satanás não traz uma nova grande revelação inédita. Satanás simplesmente distorce o que Deus já tinha falado. Satanás diz assim: vocês não podem comer, né? Deus falou que vocês não podem comer, né? E Eva sabe o que deve fazer. Ela diz: não, nós podemos comer de todas as árvores, nós não podemos comer daquela que está no centro do jardim, porque no dia em que comermos, morreremos. Satanás fala assim: bobeira, duvido. Satanás, como um menino de quinta série, falou assim: duvido. Ele deixou que Eva, no seu coração, desejasse. O texto diz que Eva olhou para a árvore e viu que o seu fruto era desejável. Eva atendeu à tentação de Satanás e por livre-arbítrio, é isso mesmo, presbiterianos, livre-arbítrio Adão teve. E por livre-arbítrio, sem qualquer influência do mal sobre si, Adão cai em pecado. A primeira consequência do pecado não é o assassinato. A primeira consequência do pecado não é mentir no imposto de renda. A primeira consequência do pecado é: perceberam que estavam nus e se esconderam. E costuraram roupas de folhas para si. Sentiram vergonha. Perceba que eles estão tendo agora a consciência do pecado e do próprio pecado. Eles vão se esconder e eles vão sentir medo quando Deus se move em direção a eles, porque eles sabem que desobedeceram às ordens do Senhor. O pecado gera este medo, o pecado gera vergonha. Há agora uma ruptura, uma cisão num casamento que era perfeito. A harmonia se desfez, porque agora Adão e Eva não estão mais na plenitude da comunhão, de não se envergonharem, de estarem nus, mas ambos agora se escondem, e o pecado vai conduzir ao esconderijo. Nós vamos nos envergonhar do nosso pecado, nós vamos ter medo de Deus e tantas vezes um do outro, e isso vai gerar um monte de artifícios no nosso coração para tentar lidar com esse nosso medo. O pecado vai fazer com que a gente fuja da presença de Deus e que agora os nossos casamentos sejam alvo desse temor. O teu marido tem medo de dizer para você que ele sofre com uma rejeição do pai na infância. Que um dos maiores fardos que ele leva é não ter alcançado as expectativas do pai dele, e isso é algo que... E ele tem medo de dizer isso. E nós tememos por causa do pecado. E nós não confiamos como deveríamos confiar um no outro no casamento, e o subterfúgio disso é tantas vezes nós escondermos quem nós somos um do outro. E nós fazemos isso às vezes no próprio casamento. Meu irmão,
Levante a mão quem nunca perguntou para a esposa o que está acontecendo e ouviu a gloriosa resposta. O que está acontecendo, meu bem? Você está chateado? Não. Está acontecendo alguma coisa? Não. Então por que você está com essa cara? Eu não estou com cara nenhuma, eu estou bem. Olha a Eva se escondendo. Eva queria dizer: eu estou chateada porque você não presta atenção em mim, porque você só pensa nesse maldito trabalho, porque você não dá atenção para os nossos filhos, porque o dinheiro que sobrou esse mês, você foi comprar uma chuteira nova ao invés de pagar um rodízio de sushi do nosso casamento que você nem se lembrou do aniversário. Como que essa conversa vai acontecer? E se o teu marido fez tudo isso mesmo, ele tem que ir no Somos Um. Pegar o dinheirinho que sobrou no mês, comprar uma esteira nova, e se ele comprou uma esteira nova, ele quis jogar bola, e ele não lembrou do aniversário de casamento, ele tem que ir no Somos Um. Mas este é o caminho bíblico para lidar com as nossas insatisfações e as nossas crises, esconder as nossas razões. Está lá você, campeão, com a cabeça deste tamanho, porque o número da fatura é maior do que o número do pagamento da empresa esse mês. O que eu vou fazer agora? E você já começa a dar um Google se o Uber aceita seu carro. E você começa a pensar, o que eu posso vender aqui em casa? Eu vivo vendendo quinquilharia no marketplace do Facebook. E a tua cabeça está atarefada com as tuas responsabilidades de marido, com as crises e os problemas do teu trabalho. E eu entendo que talvez você queira poupar a sua esposa das preocupações, mas a sua esposa está achando que você tem um amante. Porque você chega em casa calado, senta no sofá, fica com aquele olhar vazio no horizonte, ou é uma amante ou é Alzheimer. Um dos dois. E ela quer auxiliar você. E às vezes o auxílio que a tua esposa pode te oferecer, poxa, a empresa está prestes a falir, o teu chefe te deu um trabalho impossível para fazer, você está preocupado, você está em crise, são coisas que a tua esposa não pode resolver por você, mas você pode deitar a cabeça no ombro dela. E ela vai fazer um pudinzinho para você, camarada. Entende? Ela vai zelar para que você tenha o mínimo de conforto possível para lidar com isso. A tua esposa vai falar para você um majestoso assim: vem cá, meu bem, vamos orar ao Senhor. Isso aqui é o auge do auge, meu irmão. Mas isso só vai acontecer se você expor o teu coração. Se você tiver uma intimidade verdadeira e genuína, que não é causada por uma intimidade de exposição física um ao outro. Esse é um momento em que a gente precisa ir além dessa diplomacia do casamento. A gente precisa ir além dessa rotina comum. Os nossos casamentos, eles se tornam diplomáticos. A gente edita as nossas emoções antes de entregar elas para o marido e para a esposa. A gente quer esconder algo que não poderia ser escondido. Nós estamos vulneráveis e quem de todos os seres humanos do mundo poderia e deveria conhecer a nossa vulnerabilidade, nós escondemos dessa pessoa. E os nossos ídolos do coração trabalham nisso. Às vezes nós somos orgulhosos e nós não queremos que o nosso marido, que a nossa esposa saiba que a gente está em apuros, porque a gente quer manter uma figura de infalível, de super-herói. E nós perdemos a oportunidade da santificação mútua. E o pecado quer esconder-se e não ser tratado. É nessa cena em que muitos casamentos estão. E o casamento se torna, então, um acordo entre dois gerentes emocionais. Eu vou cuidar das minhas coisas, você cuida das suas. Eu cuido das minhas emoções, você cuida das suas. Eu não vou me expor demasiadamente, você também não se expõe demasiadamente. Eu tenho o meu espaço, você tem seu espaço. Olha, assinado Satanás. Que história é essa de ter o meu espaço, meu irmão? Tem o meu espaço é no máximo que você gosta do Corinthians. Ela não gosta de futebol, no máximo. Como que nós vamos gerar divisão
com aquelas pessoas, com aquele cônjuge com quem eu sou uma só carne. O pecado vai não só esconder o que precisa ser tratado, mas vai gerar medo nos nossos corações. Talvez o medo se apresente inicialmente como um simples medo de rejeição. E aí você que já passou dos 15 anos de casamento, você sabe que se fosse para rejeitar, já tinha rejeitado. Você não tinha barriga, agora você tem barriga. Você tinha cabelo, agora você não tem mais. A gente ganha e perde algumas coisas, né? Ganha barriga e perde cabelo, infelizmente. Se fosse para rejeitar, já tinha que ter rejeitado. Tá tudo bem, você já não tem mais aquela insegurança do primeiro ano de casamento. Aqui a minha esposa, aqui, ó. Hoje eu posso falar dela, está aqui, glória a Deus. O dia que eu dei devocional para o Somos Um, a Sara tinha ficado com as crianças, tinha alguma demanda de casa. Rapaz, a Sara achava que eu ia abandonar ela a qualquer momento no começo do casamento. Era uma luta do coração dela, que ela já venceu, glória a Deus. Mas, e se ele me conhecer completamente? E se ela souber dos medos mais profundos do meu coração? Rapaz, deixa eu dar um testemunho parcial aqui. Parcial, não vou contar tudo. Ano passado, eu e a Sara vivemos tranquilamente o momento mais difícil e, ao mesmo tempo, o momento mais glorioso do nosso casamento. O mais difícil e o mais glorioso. No final de um aconselhamento, lá em casa, eu terminei a conversa com aquela pessoa e tinha algo que eu nunca tinha contado para a Sara. E rapaz, vai ver que é coisa de Deus, né? Eu falei, vou contar hoje para a Sara, vou chamar a Sara para conversar, vou contar isso. O que demais pode me acontecer? Ela não vai me abandonar mesmo. Ela me ama. E aí, terminei aquela conversa. Não lembro ao certo como foi a rotina desse dia, mas no finalzinho da noite eu chamei a Sara e falei, meu bem, vem cá, senta aqui, eu queria conversar algo com você. Olha, uma luta no meu coração, algo que me aconteceu. E eu comecei a história lá em Lambari. Eu comecei a história quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Eu contei toda uma história para a Sara, que está todo mundo muito curioso para saber agora. Mas eu disse que é um testemunho imparcial. Meu irmão, eu sou uma só carne só com ela, eu não vou expor minha vida para todo mundo. No final dessa conversa, a Sara falou assim, por que você só me contou isso agora? Eu tive medo. Porque o meu pecado fez com que eu distorcesse o casamento e eu não confiasse em quem eu deveria confiar. E esse aqui não é um medo que justifica, não. Esse é um medo pecaminoso. Esse é o medo de quem sabe que é mal, sabe que é culpado, sabe que é pecador. O medo de Adão é esse medo. Não é um simples medo de, pobrezinho estava com medo. Não. Essa conversa se estendeu por um tempo. A Sara me fez inúmeras perguntas sobre a minha vida, sobre a minha infância, sobre como essas coisas acontecem no meu coração hoje em dia, como eu lido com isso. Eu respondi todas as perguntas dela. Todas e cada uma delas. Acordei de madrugada, cadê a Sara? Não estava na cama. Levantei, ela estava sentada no sofá, acordada. Eram umas 5:30 da manhã. Vamos começar o dia então, né? E a Sara me fez algumas outras perguntas, o assunto era difícil. E aí, vamos ligar para o pastor Itamar, na Nova Zelândia já é dia. Ligamos para o pastor Itamar. O pastor Itamar conversou conosco. Pastor também precisa de pastor, meu irmão? Está pensando o quê? Você acha que eu converso comigo mesmo no WhatsApp? Olá, Lucas, tudo bem? Estou passando por um problema. Rapaz, a gente também precisa de socorro. Pastor Itamar, deve ter estranhado uma ligação às 5 horas da manhã do Brasil, né? E aí ele atendeu, a gente contou de toda a nossa conversa, de tudo que vinha acontecendo. O pastor Itamar chamou a Tati, conversaram conosco. A Tati conversou com a Sara, ensinou a Sara a tratar, ensinou a Sara a me auxiliar. O pastor Itamar conversou comigo, tratamos do assunto. O momento mais difícil e o momento, ao mesmo tempo, mais glorioso do nosso casamento até aqui. Não foi o nascimento dos filhos, não. Não foi. Porque, irmãos, nós precisamos lidar com os medos que nós vivemos no casamento.
Os homens precisam entender e aprender a confiar nas suas esposas, a ser auxiliados por elas e não serem vencidos pelo medo, mas saberem abrir seu próprio coração, revelar suas fraquezas. Você não tem que ser o homem frouxo dos dias de hoje, camarada. Eu não quero que você seja o homem frouxo de hoje em dia. Sabe, outro dia estava um vídeo no Instagram. Esse vídeo é muito bom. Esse cara é muito bom. Tem um cara que reage só a vídeos de homens frouxos. Aí ele reage ao vídeo, mostra tudo aquilo, dá risada e no final ele fala assim: você que é casada, valoriza o seu que é placa preta, hein? Não tem no mercado hoje em dia. Quem casou, casou. Eu não quero que você seja um homem frouxo que tudo chora, tudo sofre, tudo e não suporta nada e não assume responsabilidade e joga tudo nas costas da sua esposa. Não é esse homem que você deve ser. Mas você também não é o red pill, né, amigo? Sabe o cara que, não, eu sou macho, eu aguento, eu faço, eu aconteço. Eu nunca levo um problema para casa. Então, morra de burnout aos 45, Deus te abençoe. Como que Deus fez o casamento para a intimidade? Como que a gente precisa partilhar a nossa vida com o cônjuge naquilo que é mais profundo? Muitas mulheres aprenderam a esconder algo dos seus maridos porque elas se sentem invalidadas. Ou porque o marido a invalide, ou porque o marido não saiba acolher a demanda que essa mulher está apresentando, ou até mesmo porque a própria mulher as suas próprias expectativas a acusem. Como que uma mulher precisa se sentir à vontade e confortável diante do seu marido. E não é simplesmente para expor a sua nudez, é para expor o seu coração. Coração. A gente ri dos casais recém-casados, né? Eles têm vergonha de ficar sem roupa um na frente do outro. Depois de 10 anos, a gente tem que rir ou chorar pela gente agora. Com os nossos muitos anos de casamento, a gente não se importa com a exposição física, mas a gente não expõe o íntimo do nosso coração. O resultado disso é que a nossa intimidade é substituída por eficiência. No final das contas, às vezes a gente está só vivendo num casamento que funciona. Você busca as crianças. Você trabalha, então você paga a água, eu pago a luz. Você junta dinheiro para a gente viajar no final do ano e eu vou juntar dinheiro para a gente quitar o nosso apartamento. E é uma sociedade. E cada um vai fazendo a sua coisa. O seu casamento, ele é íntimo. Existe uma relação profunda no seu casamento ou ele é só bem organizadinho? Sociedade, meu irmão, bem organizadinho funciona. Pergunta para o Pablo Marçal para você ver, ele vai te falar das empresas dele. Como que ele faz tudo funcionar? Ele é incrível. Diz ele, né, irmão? Essa piada isso aqui, tá bom? Mas como que o teu casamento vai lidar com isso? Essa é a causa de inúmeros divórcios da pandemia. Vocês sabem, né, que a gente herdou divórcio da pandemia. A pandemia causou divórcios. A pandemia obrigou pessoas que são uma só carne a ficarem juntas dentro de casa por algum tempo. E aí não tinha empresa para ir. Não tinha escola para levar as crianças. E eles olhavam para a cara um do outro e diziam: e agora, o que a gente faz? Então, vocês são casados. Vivam a vida de casados, vocês são uma só carne, não há divisão entre vocês. E isso os obrigou a lidar um com o outro e com o coração um do outro. Meu irmão, há uma onda de divórcios de pessoas que já estão na casa dos 50, 60 anos de idade. Porque os filhos foram embora. Sabe? Lutou a vida inteira para o filho passar na USP, o filho foi para a USP. E ele fez lá o curso dele na USP e agora ele foi embora viver a vida dele. E a razão do casamento deixou de existir. Porque não havia intimidade real. Era só bem organizadinho para funcionar estrategicamente. Meu irmão, você não é gerente doméstico. Meu irmão, você não é a governanta da tua casa. O casamento é para ser vivido com pureza e intimidade. O que Adão e Eva estão fazendo é costurar folhas de figueira para tentar esconder os seus pecados. Adão e Eva
quando percebem que estão nus, quando percebem a sua condição, além de se esconderem, eles começam a costurar algumas folhas para tentar de alguma forma cobrir toda aquela nudez. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós precisamos lidar com as nossas demandas e às vezes a gente quer escondê-las. Talvez a evidência disso na tua casa seja humor, ironia. Teu marido, ele é um palhaço, é a queixa da Sara. Teu marido, ele é um palhaço e ele é no máximo tiririca, porque as piadas dele é muito ruim, ninguém ri. Ninguém ri. Entende? E quando você fala, meu bem, quando é que nós vamos conversar sobre a tua vida com teu pai e esse relacionamento com teu pai que você não... no dia de São Nunca. Maravilha. Como que os nossos pecados estão escondidos atrás de uma vida religiosa? Não, está tudo bem, pastor, porque agora eu e a minha esposa somos parte da equipe do Somos Um. Oh, que glória a Deus! E os mais pentecostais dizem glória a Deus, aleluia. E isso basta. E nós nos enchemos de atividades para a igreja, nós temos uma vida eclesiástica muito forte. Não, pastor, lá em casa a gente ora juntos de joelhos todos os dias. Mas vocês oram pelo quê? Ora pelos filhos, ora pela igreja, ora pelo trabalho. E vocês oram pelas tentações um do outro? E vocês oram pelos medos do coração um do outro? E talvez vocês nem saibam o que é isso. E a gente enche a nossa vida de um ativismo religioso para não expor o que realmente precisa ser exposto e conhecer profundamente um ao outro. Às vezes a gente está como Adão e Eva querendo esconder a coisa só por trás de um bocado de silêncio. A regra da casa é, temos um problema e a gente vai fingir que esse problema não existe até que a gente se esqueça de que tem um problema. Pastor, mas funciona. Não, você é só pragmático. Você está só varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Sabia que minha mãe tem uma loja de chocolate? Pô, você acha que eu sou gordinho de comer feijão? Cresci comendo chocolate. E agora que eu sou crescido, eu continuo comendo. Quando minha mãe começou a fábrica, ela fazia ali as trufas na cozinha de casa, guardava todas numa caixa transparente em cima da geladeira. Ilusão, né? Achar que um menino de 10 anos não sabe arrastar uma cadeira. Rapaz, eu comia muito chocolate. Eu ficava sozinho em casa alguns momentos do dia. Eu comia trufa e eu comia uma de cada sabor. Às vezes comia até da que eu não gostava muito, que é para não dar na cara, né? Não pode esgotar todas as que eu gosto só. E a minha mente infantil dizia, onde que eu vou jogar o papel do chocolate? Que se minha mãe ver, ela vai perguntar se eu comi. E do alto da genialidade de um menino de 10 anos, eu amassava o papel dentro do meu quarto de porta fechada, comia escondido, e eu fazia assim no guarda-roupa. Ó. Até um dia, o dia do juízo final, irmãos. O dia de julgar todos os pecados ocultos. Minha mãe estava dando faxina em casa e ela passou a vassoura em cima do guarda-roupa, assim, ó, e choveu o papel de chocolate. Você acha que você, não lidando com os problemas do teu casamento, você acha que você está resolvendo eles? Você riu de mim, ó, você aqui, ó. Você está os escondendo para mais tarde. E você vai ter que tratá-los. E você está como Adão e Eva, tentando cobrir a vergonha do pecado com as próprias forças, com os próprios meios. Simplesmente não funciona. Outros de nós talvez simplesmente escondam isso na rotina. Meu casamento funciona. Pagou o boleto? Pagou o boleto. Resolveu? Resolveu. Levou as crianças à escola? Levou, graças a Deus. Como está a vida? Está tudo bem, o salário está na conta, a gente tem previdência privada, os meninos estão na escola, entendeu? Eu terminei o MBA ano passado, está tudo bem. Ninguém está doente, ninguém morreu, ninguém nasceu, é isso aí. E essas coisas vão esconder o problema que precisa ser tratado. Só que a realidade é que muitos casamentos não explodem, eles evaporam, pouco a pouco. Às vezes, meu irmão, as pessoas lutam diante do fim do casamento, num adultério, num luto não superado, em grandes problemas. Em alguns casamentos não há grandes problemas. É igual rodar com teu carro com motor sem óleo.
Se esgota o óleo do teu carro, ele para imediatamente? Ele não para. Se você achar que o seu mecânico é um ladrão e decidir parar de trocar o óleo do carro, seu carro não vai quebrar amanhã. E você vai dar partida nele, você vai andar com ele, você vai no mercado, volta, você fala, mas sabia que aquele mecânico estava me enganando? Aí, não troquei o óleo e o carro não parou de funcionar. Até que um belo dia, ele pare completamente. Essa é talvez uma grande perspectiva que a gente precisa olhar nos olhos. Os nossos casamentos, eles são desgastados diariamente por pequenas coisas não tratadas. Talvez o problema não sejam as grandes, talvez o problema sejam as pequenas. Perceba que nem sempre a evidência de um pecado, de algo a ser tratado, é manifesto com conflito, com briga. Às vezes é só medo e afastamento. Às vezes é só a fuga e a ocultação dessas coisas. Mas não pense que o teu casamento é mais saudável ou que tudo está bem e você não corre riscos se você não teve grandes problemas. Você precisa zelar desses que são pequenos, silenciosos, que podem pôr tudo em xeque. No final das contas, meu irmão, a forma gloriosa que a gente tem para lidar com isso, a forma que a gente precisa entender que é a única possível, a única solução para o casamento, é aquela que Deus dá. Veja que Adão e Eva estão escondidos. Eles ouvem a voz do Senhor na viração do dia. Eu queria saber como que isso acontece. De alguma forma Deus se encontrava com eles no virar, no fechamento do dia, no pôr do sol do paraíso. A gente bate um papo com Deus, dá uma pressa de ir para o céu, não dá? E Adão e Eva, quando ouvem a voz do Senhor, eles temem e eles se escondem. E Deus diz: onde estás? Dica: Deus não é a Dona Aventureira. Você assistiu Dora Aventureira? Mickey e seus amigos, sabe? Tem um grande piano e o Mickey diz assim: crianças, vocês estão vendo algum piano? E o seu filho ficava na frente da TV: atrás de você, Mickey. Deus não está fazendo isso aqui não, meu irmão. Deus não está fazendo uma vaga pergunta: onde será que Adão está? Tinha certeza que eu tinha deixado ele aqui no Éden? Deus está chamando Adão para tratar o seu pecado. É intencional. Deus sabe a razão pela qual Adão está escondido. Você acha que o decreto de Deus não contempla isso? Você acha que Deus perdeu as rédeas da humanidade e sem querer Adão comeu o que não podia comer? Meu irmão, Deus está chamando Adão para tratá-lo. E Deus diz: quem te fez saber que estavas nu? O que você fez? Deus está dizendo: me confesse o teu pecado. Diga para mim o que você fez. E Deus diz: por que você fez isso? E Adão diz: eu estava muito bem sozinho aqui, e foi você que resolveu essa história aí de criar uma outra pessoa. Deus disse isso, Adão disse isso para Deus, acredita? Desaforado. A mulher que o Senhor me deu, que o Senhor disse que não era bom estar só. Eu nunca disse isso. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu este fruto para comer. Miserável Adão, né? Miserável. Toda vez que a fatura do cartão estoura, você fala: mas também você não para de comprar sapato, né? Diz o cara que mandou polir o carro pela 4ª vez esse ano. A gente sempre quer terceirizar a culpa. E Adão tenta fazer isso, mas ele está diante do Senhor. E o Senhor está evidenciando a culpa de Adão, a culpa da sua mulher e a culpa da serpente. Ambos são culpados, todos eles. Eva não deveria ter dado seus olhos ao fruto e percebido, e o cobiçado e o desejado.
Eva, tendo pecado, não deveria ter oferecido ao seu marido. E Adão, como regente da criação, não deveria ter aceito a oferta de sua esposa. Todos eles são culpados. E Deus agora vai dar consequências do pecado a todos eles. A serpente rastejará sobre o seu ventre para sempre, comerá do pó. A mulher com dores darás à luz, com dores. O seu desejo será para o teu marido. Ai, a luta feminista. O seu desejo será para o teu marido. E Deus diz ao homem: do suor do teu trabalho comerás. A terra agora produzirá cardos e abrolhos. Vai ser difícil fazer algo que antes era prazeroso fazer. Mas perceba, meu irmão, Deus também está dizendo para eles: mas eu darei da sua descendência um descendente que esmagará a cabeça da serpente, ainda que a serpente fira o seu calcanhar. Você percebe que Adão e Eva não conseguem resolver o problema. Eles fazem uma roupinha de folhas sem vergonha. Eles estão com medo. Eles estão separados. E quem está se movendo em direção a eles é Deus. E quem está propondo uma solução real e plausível para o problema é o Senhor. E quem está de fato pondo ordem no casamento, quem está redimindo a vida conjugal é o Senhor. E para aquilo que Adão e Eva pensavam dar algum jeito de esconder o seu pecado, se tampando com folhas, a Escritura diz que Deus tomou um animal e o matou. E das peles deste animal, Deus fez roupas para Adão e Eva. A vergonha e o medo que eles não podiam lidar, quem está resolvendo isso é o Senhor. Deus está dizendo assim: esse problema que você está tentando esconder, camuflar, não resolver, essa tentativa sua de fazer o casamento funcionar a qualquer custo, isso não presta. Mas a solução paliativa precária que você fez, que não vai funcionar, eu tenho uma solução para você. Você não pode cobrir o seu pecado, mas eu, o Senhor, eu vou cobrir o seu pecado. Eu, o Senhor, eu vou te dar um descendente que vai trazer reconciliação para a ruptura da harmonia que você causou. E a única forma possível de nós vivermos uma vida conjugal genuína, uma intimidade saudável no casamento, é entendendo como é que Deus está redimindo essas coisas. É nesse contexto que o casamento deixa de ser um tribunal de pecados, deixa de ser um lugar de acusação, de medo, de vergonha, de culpa, e o casamento se torna um ambiente regado pela graça de Deus. É aqui que a redenção de Deus acontece no casamento, porque Deus faz o que quer que faça por graça. Porque Adão e Eva mereciam morrer e não morreram pela graça de Deus. Porque os nossos casamentos, pelas nossas mãos, todos eles fadados ao fracasso, e não fracassaram por graça. E nós podemos rever a nossa intimidade e viver a harmonia que Deus planejou para nosso casamento no Éden. Nós podemos viver isso agora num ambiente regado pela graça do Senhor, onde eu posso confessar os meus pecados para minha esposa. E se a Sara me disser: mas você é um pecador terrível, a resposta é verdade. É a graça de Deus que me perdoa. A graça de Deus que cobre os meus pecados. Esse é o ambiente do matrimônio, onde eu posso dizer: pensei mal sobre você, odiei você, cogitei um assassinato. Quem sabe, né? Vai que, né? Onde não há mais
folhas tentando cobrir a nossa nudez, onde não é necessário tentar se poupar um do outro, onde nós podemos viver integralmente a intimidade do casamento, porque onde os nossos pecados forem evidentes, onde as nossas falhas forem grandes, os nossos medos crescerem, a graça do Senhor supre eles. E Deus tem um caminho plausível para tratar qualquer coisa. O que há de ser necessário nessa vida que Deus não possa tratar? É o marido que se sente insuficiente na provisão do lar, Deus é o provedor. É a esposa que é insegura com o próprio corpo, minha irmã, quem tem que amar você é o Senhor, é o seu marido. E além deles, não importa a ninguém o teu corpo. Ai, pastor, mas eu estou gordinho. Então, mordomia do corpo, nós vamos matricular você na academia, e mais do que estar matriculado, você vai. E o teu marido, que é uma só carne com você, sabe o que ele vai fazer? Ele vai contigo, eu profetizo sobre a tua casa. E a gente vai lidar com isso juntos. E não importa o problema e não importa a demanda, porque o que há de ser grande demais que Deus não possa pôr em ordem? Deus lidou com o problema do nosso pecado em Cristo, em Gênesis 3,15. Jesus está sendo prometido como aquele que vai redimir a nossa vida e expurgar o pecado de nós. À vista disso, o que é que nós precisamos que Deus não possa resolver? O que é que há de ser tratado em nós que Deus não tenha uma resposta para dar, um tratamento para nos conduzir nele? E nós podemos abandonar os nossos medos, as nossas inseguranças e voltar ao projeto do Éden. E expor abertamente o nosso coração ao outro e viver a intimidade que é planejada por Deus para nós. Você precisa chegar nesse ponto. E obviamente eu vou terminar com um apelo. Eu não vou fazer um apelo de levanta a sua mão e vem aqui na frente. Eu quero fazer o apelo do John Piper. Recomecem na graça e com graça por causa de um anel de ouro. Eu vou falar dessas perguntas já, mas eu queria que você prestasse atenção nessa história. Tem um vídeo muito bom na internet. 3 caras conversando ao redor de uma mesa. John Piper, Don Carson e Paul Tripp, eu acho. Fugiu o nome de quem é o terceiro. Os três simplesmente os 3 grandes teólogos, talvez os maiores ou dos maiores que a gente tinha vivos até então, quando esse vídeo foi gravado. E você sabe o que eles estão falando? Casamento. E o Piper diz assim, eu acho que todos nós temos mais de 60 anos, né? E eu tenho 47 anos de casamento e vocês, todos eles têm muitos anos de casamento. E eles começaram a conversar sobre casamento. Rapaz, ainda bem que gravaram essa conversa, né? Quase os 3 maiores teólogos falando sobre casamento, e o Piper começa falando sobre isso. E o Piper diz assim, vocês sabem que eu fiquei muito empolgado vendo jovens na minha igreja se casando recentemente, e eu vinha refletindo sobre o que mantém casamentos duradouros. E a resposta do Piper foi, um anel de ouro. O Piper disse assim, o que mantém casais casados e o que me fez me reapaixonar pela minha esposa inúmeras vezes é uma aliança. E o Piper diz assim, não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor. Rapaz, isso é novo. Porque no nosso contexto, quando o amor acaba, quebra-se a aliança. Eu fiz a minha aliança com ouro doado de uma pessoa que já foi casada. A Sara tem uma parente que já foi casada e ela deu a aliança velha dela para a gente fazer a nossa. Será que tem maldição hereditária, irmãos? O Piper diz assim, olha, é o anel, é a aliança que sustenta. Porque quando tantas pessoas pensam, o amor se acaba, então já não há mais razão para estar junto. A aliança diz, eu fiz um pacto com você diante do Senhor, nós nos unimos diante de Deus, e aquilo que Deus uniu, o homem não separe, por isso nós não vamos nos separar. E o Piper diz, é assim que inúmeras vezes
eu me reapaixonei pela minha esposa. Porque nós temos um compromisso, nós somos uma só carne, e isso é irrevogável. E o Senhor agora nos dá a ocasião de nós renovarmos o nosso amor, de nós renovarmos o nosso compromisso. Eu queria te fazer lembrar de quando você namorava. Lembra disso? Lembra de quando você foi na casa da sua futura namorada pela primeira vez? Rapaz, eu batia canela de medo, tá? Eu não conhecia o pai da Sara. E o meu sogro tem uma cicatriz de vilão do 007 no olho, assim, ó. E eu peguei um ônibus para Minas, cheguei lá, a Sara estava estudando. E meu sogro ou melhor, peguei um táxi até a casa da Sara. E meu sogro e minha sogra sozinhos, a gente sentou para tomar um café da manhã. O café está envenenado. E eu falei para ele assim, quero namorar com a filha de vocês. Ah, olha que glorioso. Foi maravilhoso. Lembra de quando vocês namoravam? Lembra, a gente passava horas no telefone, se amando, brigando demais. Tem um colega meu de seminário, ele disse assim, de vez em quando o Lucas batia a porta aqui na República do Seminário, a gente já sabia que tinha brigado com a Sara. E a gente reatava, a gente terminava o namoro 2 da manhã e reatava 6 da manhã. E a gente queria estar junto, a gente queria falar um com o outro, queria ouvir a voz. Abraçava assim, fazia assim. E a gente queria saber do outro. O que você pensa sobre isso? O que você acha sobre isso? Qual é o lugar que você tem vontade de conhecer? Para onde você tem vontade de viajar? Quantos filhos você quer ter? Como é que foi a sua infância? Você sabe andar de bicicleta? Ela não sabia, não. Eu que ensinei. Você precisa reviver essas coisas. Mas não como aquele trouxa apaixonado que você era. Não como aquele jovem insensato e imaturo. Você precisa manter vivo o interesse pelo teu cônjuge. O desejo de estar junto. Cheira o cabelo da tua esposa para a glória do Senhor. E talvez a tua pergunta já não seja mais simplesmente dizer assim, qual é o lugar, se você pudesse ir para qualquer país agora, para qual país você iria? Talvez a tua pergunta precise ser, quais são as áreas da sua vida que você nunca me contou sobre elas? Tem alguma coisa que você nunca me contou, que seja importante a gente saber? Porque vocês precisam voltar para a aliança. Se a intimidade não está como estava, a solução não é quebrar a aliança, mas é se manter no pacto e voltar aos fundamentos do relacionamento de vocês. E você vai poder, com as crianças dormindo, batendo papo até 1h da manhã. Batendo papo até 1h da manhã. Aqui, eu conto isso com muito orgulho. A gente estava em Lambari há pouco tempo, no feriado de carnaval, eu estava fazendo um curso online e eu estava muito empolgado com isso. E a Sara estava no quarto já dormindo, o curso terminou umas 10h30 da noite, ela foi na sala e ninguém mandou ir. Quando ela chegou na sala, eu falei, Sara do céu, senta aqui, eu preciso te contar. Nossa, e a gente conversou até 1h30 da manhã. Eu falei, rapaz, glória a Deus, cara. Você entende que quando a gente está pensando sobre eternos namorados, a gente não quer aquela bobeira de, leva a tua esposa para aquele rodízio caro no dia dos namorados. Vai lá pegar fila. Dia dos namorados é um inferno em Guarulhos, dia dos namorados. A gente está pensando nesse interesse. Vocês conversarem sobre quais as suas maiores dores. Vocês falarem sobre quais são seus maiores sonhos. E eu não estou falando dos maiores sonhos de jovens que namoravam com 21 anos. Qual é hoje, com os teus 30, 40, 50 anos, quais são os teus maiores sonhos? O que você realmente deseja e gostaria de fazer? Entende? Como essa intimidade precisa ser reproduzida nos nossos casamentos. Vocês precisam conversar sobre isso. Nosso casamento é realmente íntimo ou a gente é só um casal bem organizado? Vocês precisam rever isso. Mas olha, eu não quero ninguém divorciando no final dessa conversa não, hein?
quero vocês como o John Piper, chegando aos 47 anos de casamento, íntimos das suas esposas. Rapaz, eu quero numa manhã de bodas de ouro, abraçar minha esposa e cheirar o cangote dela. Quero viver o que os meus avós estão vivendo. Meu avô no alto dos 50 anos dizendo assim: meu bem, você é minha cristaleira. Você tem criatividade para pensar num elogio desse, cara? O cara com 50 anos de casamento, cara, dizendo para a esposa: você é minha cristaleira, toda cuidadinha e delicada. Rapaz, porque viveram diante do Senhor a intimidade. Se a tua intimidade matrimonial está quebrada, é o Senhor que está te chamando e dizendo: onde você está? Por que você está escondendo? Vem cá. Eu tenho um plano para você, e o plano do matrimônio, o projeto de Deus para o casamento é um projeto de profunda intimidade, e Deus pode consertar isso. E Deus pode recolocar vocês no ambiente harmônico e profundo de um casamento saudável. No desfecho, meu irmão, eu quero mesmo que você faça essa tarefa. Tá certo que tem irmãos nos visitando hoje? Eu vou jogar isso também no grupo da igreja, e quem não está na primeira igreja vai ficar perdidinho, né? Deixa ele sem entender nada, tá bom? E o presbítero Lucas está colocando aí no grupo do Somos Um para vocês essa mesma lista de perguntas, a mesma lista de perguntas, tá bom? E aí quando terminar a gente vai ter um momento de dinâmica. Brincadeira. Leva isso para casa. Senta. Prepara um café da manhã. Você não gosta de tomar café da manhã? Prepara um macarrão à bolonhesa, sabe? Alguns vão comer queijo com mel de manhã, né? Às vezes a gente quer assar um churrasco para a esposa. Olha que declaração de amor. Um casal daqui da nossa igreja, quando eu acompanhava eles numa questão matrimonial, ele me disse assim: pastor, no começo do casamento a gente tinha convenções de paz. Eu falei: rapaz, e como é que era isso? Ele disse assim: a gente, uma vez por mês, marcava uma refeição off de tudo e todos, e a gente sentava para falar sobre tudo que aconteceu no mês, de bom e de ruim. Olha que maravilha, eu quero uma convenção de paz sua, meu irmão. E eu queria que você conversasse com o teu marido, com a tua esposa sobre essas coisas. Eu queria que você orasse diante de Deus sobre isso. Que você fosse sincero e que você não escondesse por medo ou vergonha a intimidade do teu coração. E que você desse a conhecer àquela pessoa que é uma só carne contigo, a tua mais profunda intimidade. Para que você desfrute disso. Para que você viva uma vida descortinada diante de quem você mais deve amar neste mundo. Para que você viva o projeto de Deus, da boa e perfeita harmonia do Éden, no teu casamento, aqui e agora, reconciliados em Deus para isso. Que Deus nos dê graça para isso. Vamos orar? Deus de amor, nós queremos louvá-lo por esta noite, Senhor. Queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra e por quanto ela produz vida em nós e por como a tua palavra expõe, Senhor, a dura realidade do nosso pecado, mas ela também nos conduz a um Deus gracioso que já nos providenciou um meio, uma resolução para os nossos pecados, Pai. Queremos orar, Deus, para que na tua graça nós possamos viver a intimidade do casamento, para que nós possamos perdoar um ao outro, viver o casamento como o Senhor planejou e desejou para nós, para que nós desfrutemos, Senhor, do prazer que é estar diante de alguém livre, Senhor, das nossas preocupações, dos nossos julgamentos e poder viver a profundidade dessa intimidade, Senhor. Nós não queremos, Pai, casamentos simplesmente organizados e bem gerenciados, mas que não desfrutam, Senhor, da unidade do matrimônio. Queremos orar, Deus, para que o Senhor reestabeleça a nossa intimidade nos nossos casamentos, para que o Senhor nos dê capacidade e coragem para cumprir a nossa responsabilidade nisso, para que nós, Pai, sejamos casados para a glória do Senhor, sejamos casados até o dia em que o Senhor encerrar essa aliança, que nós sejamos fiéis ao Senhor,
e que o Senhor nos encha de deleite e de prazer na vida conjugal. Oramos, Deus, assim, agradecidos por este tempo, por poder ouvir a Tua palavra e pensar sobre como estamos vivendo o matrimônio. Te louvamos por isso, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.